Shalom. Já está com sono? Ainda não, né? Vai dando esse horário é desafiador para o pregador e para o ouvinte, né? Graças a Deus. E como que está sendo? Deus tem falado ao seu coração? Já tomou alguma decisão? Já fez alguma correção? Já mudou alguma coisa? Porque de repente a gente vai ouvindo e o caldo vai só engrossando e a luz vai aumentando e o conhecimento vai ficando maior. Mas é importante nós praticarmos, pegarmos algo e colocarmos ali força para que aquilo aconteça. Estava ouvindo o pastor Elias falando, né? É o outro pastor Elias, nós chamou, até achei que era eu novamente, achei até que era o rapper, né? Mas estava falando ali, né? Questão de estar aprendendo, estar estudando, né? E nós estamos assim no seminário. Então, talvez para alguns de vocês vai ser o único tempo que você vai estudar. Alguns não querem mexer na escola nunca mais, né? Tem pessoas que falam assim, Deus me livre de estudar de novo, está amarrado, né? Então, mas eu estava ouvindo e já estava pensando, cara, eu preciso aprender mais. Eu preciso tentar desenvolver mais. Eu preciso buscar ter mais experiências, mais conhecimento, né? Me dedicar ao estudo de uma forma, né, mais profunda. Para quê? Para desenvolver. Um grande missionário chamado William Carey, pai das missões modernas, obrigado. Ele fala algo na sua biografia, eu acho muito interessante. Eu tinha até essa biografia e minha cachorra, tinha uma cachorra siberiana, ela era nova, e ela estava naquela fase de brincar, comeu esse livro e a Bíblia, né? Não foi para adquirir conhecimento, é só para brincar, né? Mas essa biografia eu li, e muito impactante. E tem uma parte dessa biografia que me chamou muita atenção. Esse homem, só um resumo da vida dele, ele sai para ir para missões em direção à Índia, né? E ele fala algo interessante para a igreja. Ele fala assim, olha, eu estou indo para um lugar difícil, muita dificuldade, eu vou descer o poço, né? Eu vou entrar dentro da cisterna, e vocês, igreja, eu queria que vocês segurassem a corda enquanto eu desço, né? Mas quando ele foi para missões, a igreja soltou a corda, né? Isso não é Jesus para segurar ele ia passar muito aperto. Tem até um filmezinho no YouTube da vida dele chamado Uma Chama na Escuridão, né? A pressão terrível que ele passou na Índia, a esposa surtou, quis matar ele, né? Depois ela faleceu, o Senhor a levou. Então, assim, um homem de muita luta, muita labuta. Mas esse cara, ele influenciou a Índia de tal forma, né, que ele começou a abrir escolas, trabalho, ele foi reconhecido pelo governo da época e se tornou, né, o pai das missões modernas, né, para toda a igreja. E ele fala algo interessante, ele fala, olha, o missionário deve aprender a plantar, deve aprender a cuidar de uma vaca, deve aprender a construir, deve aprender isso, aprender aquilo, porque ele viu que no campo missionário tudo era muito útil. No campo missionário, tudo era muito necessário. Com certeza você já ouviu o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é assim? Então, a vida na prática é assim mesmo. É interessante no seminário, já fui aluno também, aluno solteiro, né? E às vezes chegava uma moça que não era muito bonita, né? Pelo menos pro seu gosto, né? Então você olhava assim, de repente você achava que faltava um pouco de esquadro, prumo, né? Talvez assim, um formato, né? Então talvez você não achava que era, né? Aquela menina é tão bonita. Mas passava-se uma semana, duas, um mês, 2, 3, né? E ela de repente se arrumava para um dia de ações de graça, um culto, uma formatura, e você, cara, até bonita, né? Mas não é nem que ela ficou bonita, né? Você acostumou e a ausência talvez de outra pessoa, né? Às vezes a gente vai nessa linha. Então, dentro do campo missionário, talvez você saiba uma coisa, rapaz, e aonde você mora, todo mundo faz tão bem, que aquilo ali nem tem importância na sua cidade. Mas você vai para um campo que ninguém sabe aquilo. Então só você que manja, só você que tem experiência. Então você chegou naquele campo, aquilo ali talvez vai ser uma porta para você entrar com o Evangelho. Então assim, aprenda tudo que você pode. Eu quando era aluno do seminário, minha esposa trabalhava na padaria e eu já estava, né, de olho, cara, eu estava pensando, eu queria abrir um seminário. Então ela já sabia fazer pão, e eu fiquei animado. Depois ela recebeu uma mudança no estágio, foi para a cozinha. Eu disse, rapaz, que bom que ela sabe, né, está aprendendo também a cozinhar.
porque eu queria abrir uma escola, precisava de uma parceria. Então vamos supor, eu chego para abrir um seminário, a mulher não sabe cozinhar, não sabia fazer pão, não sabe cuidar de menino, né? Rapaz, de repente eu não ia estar sozinho, mas eu ia ter um trabalho um pouco maior. Então tem pessoas indo para o campo missionário, indo abrir igrejas, ministérios, sem noção de coisas básicas. Deixa eu te incentivar, aprenda a trocar um bocal de uma lâmpada, aprenda a ajeitar uma tomada, aprenda a trocar uma resistência, aprenda a colar um sapato, que talvez você só vai ter um, aprenda a costurar uma camisa, que de repente você não tem muitas no campo que você estiver, aprenda a cozinhar com economia, aprenda a desligar a luz se não tiver ninguém no ambiente, aprenda a desligar o ventilador. Eu não tinha essa noção. Meu pai falava comigo, né? Na minha terra se chama CEMIG, a empresa de energia, e ele falava, eu estava tomando banho, batia na porta, eu não sou sócio da CEMIG, sai daí, né? Então, eu não sou sócio da CEMIG, então aquela pressão para ele sair do banheiro rápido, né? E ele andando diante dos apagadores das luzes, né? E ficava assim, apaga-me, 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 né? E apagando. Cara, hoje é eu. Eu posso estar aqui, de repente estou num lugar e vendo uma luz acesa, eu já estou incomodado, cara, porque eu sei que é problema. Aí tem a torneira pingando ali, a pessoa não vê. Tem um negócio entornando, a pessoa não vê. Tem um gás vazando, tem pessoa que está com pressa de cozinhar, então que eu chego lá na cozinha, só lá que não acontece. Rapaz, parece que é uma fogueira debaixo da panela, a panela pequenininha, aquela tocha, né? A pessoa querendo cozinhar uma coisa rápida. Vamos supor saísse do bolso dela, será que ele ia abrir as 4 bocas do fogão de uma vez? Então, muitas das vezes é assim, nós chegamos no campo e passamos apenas. Então a escola não vai te ensinar só teologia. A escola vai te ensinar a apagar uma luz. A escola vai te ensinar talvez colar um sapato, a economizar, a dar valor para 10 reais, 20 reais, 50 reais. Você já viu que a moeda aqui dentro, o câmbio aqui é mais valorizado? 50 reais aqui dentro é dinheiro. Não é verdade? Acha pouco? Me dá então. 50, 100, 150, 200. Não é assim? Nós começamos a valorizar mais algumas coisas. Então essa mentalidade do missionário, cara, ela precisa ser embutida em você. Você precisa começar a reter tudo para que você possa ser mais usado, mais produtivo, né? Aprender mais, perguntar. Sabe por que às vezes a gente não aprende? A gente não pergunta. A gente não, né, abre a boca, né, só abre para comer e, sei lá, para falar besteira. Então é importante o missionário, o pastor, o pregador, ele está atento para aprender, porque tudo no ministério é útil. Tudo no ministério dá para se aproveitar. Tudo no ministério dá para você usar amanhã. Ah, para que eu aprendi isso? Talvez amanhã você vai saber outra coisa. De repente você vai para um campo onde aquilo ali é de extrema importância para você. É importante você acordar também nesse aspecto. Abra comigo em Neemias, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos. Nós estamos com a mentalidade de fazer um pouco mais para Deus, esticar mais um pouco, ir um pouco mais longe, aumentar nossa produtividade, fazer com que o reino de Deus avance em uma velocidade maior. E nesse final de período eu vou falar um pouco sobre passando pelas dificuldades. Neemias capítulo 4, versos 1, diz assim: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ou seja, o muro aqui já tinha crescido, já tinha um pedacinho de construção, dava para olhar de longe e ver que não era mais monturo, não era só entulho mais, já tinha um pedaço de obra sendo feito. Ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Versículo 3: estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Versos 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, às vezes nós começamos alguma coisa para Deus, um trabalho, um ministério,
nós temos os levantes. Nós temos aquelas coisas que parecem que vão contra, né? E eu acredito que junto com isso, demônios, potestade, principado, pessoas usadas, inimigo, atribulado, atribulada, problema, né? Sistema. Então nós temos coisas que vão surgir. E esse homem está ali. Não é um grande feito, ele estava abrindo uma grande empresa. Cara, ele estava levantando o muro da cidade dos pais dele. Não é uma coisa tão ofensiva, aparentemente, levantar muro, né? Não consegue mais levantar muro que o inimigo vem do lado, né? Pode ser, né? Mas ele só queria ali estabelecer novamente um lar naquele local. Mas o povo, quando começou a ouvir, começaram a vir de alguns lugares. E esse Sanbalate, filho da serpente, a Bíblia diz que ele ficou irado, indignado. Então o cara estava lá trabalhando, saiu lá do palácio, né? Tinha carta, tinha autorização, e o inimigo vindo ali para levantar e atrapalhar aquilo que estava acontecendo. Você cantou aqui agora do dia mau, não foi? E cantando nós nos esquecemos, não é verdade? Quando nós estamos louvando, nós fazemos cada promessa. Seminário de Guarapari tinha uma música, não sei se os pastores vão lembrar. O pastor Renato Eduardo cantava, e a música falava assim: dia após dia. Não sei se você lembra? Dia após dia, quero te buscar, o sol nem nasceu e eu estou a te clamar. Então assim, nós começava aquela música, eu parava, eu assim, levantei antes ou depois do sol? E eu olhava a galera, né? Dia após dia, o sol nem nasceu. Aí eu olhava assim, o sol já era até a lua já, e aquela... Mas às vezes nós fazemos isso, né? Então o dia mau, né? Nós olhamos, cantamos e é lindo. Não é assim, lembra da música de Lázaro? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Entra dentro de uma igreja na Bahia tocando essa música para você ver, né? Vou pedir para todo mundo ficar em pé para vocês dançarem. Não vou não. Mas lá, o baiano ele já tem um gingado, cara. Então o cara começa, eu vou passando pela prova, aí ele já começa a dar aquela quebrada para lá e para cá, e pode estar até com o pé parado assim, que eles vão longe com o corpo e volta, né? Aí a galera vai pegando o movimento e vai dando glória, né? E dando glória a Deus. Aí alguém pisa no pé do outro, aí, né? Talvez seja paz, você não dá glória a Deus. Para você passar dificuldade, você precisa aprender da glória a Deus, dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Você é um homem que dá graça? Ou você murmura, reclama? Tudo que acontece é ruim. O sol é ruim, a chuva é ruim, a comida é ruim, a mudança é ruim, o irmão é ruim, a irmã é atribulada. Tem que aprender a começar a passar pela dificuldade. Então é um processo. Está pronto para se preparar para esse processo? Esse processo de dias difíceis, do dia mau, da pressão, das coisas que saem do seu controle, daquilo que você não consegue dominar. Aí sabe o que está acontecendo hoje? Está surgindo aí em massa, né, nas redes sociais, os terapeutas, os coaches, para ensinar você a administrar as suas emoções. Mas a Bíblia está falando disso há muito tempo. E não é errado você participar talvez de uma terapia, participar de um psicólogo, não acho errado. Mas eu acredito que Deus gostaria que você pegasse direto com Ele essas informações e aplicasse na sua vida. Mas as pessoas não estão conseguindo gerir. E não é só os membros. Quantidade de pastores que estão precisando tomar remédio para dormir. Não dorme mais. Perde o sono. Por qual motivo? Por uma má gestão dos dias difíceis. Deixa eu dizer para você, não se iluda. Vão ter dias difíceis. Filipenses capítulo 4, verso de número 12. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Filipenses 4,12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E versos 13, ele vem aqui de forma mais veemente, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Então esse homem está falando que já passou pela escola e que ele sabe viver em todos os momentos, e ele está dizendo que ele tem experiência, ele já sabe administrar a fartura e a escassez, ele sabe administrar o dia bom e o dia mau. Então ele já é um homem experimentado. Você é um homem experimentado? Sabe lidar com um dia difícil? Não sei aqui, mas nós temos lá o dia do ovo, né? Então segunda-feira, o dia do ovo. Aí já começa alguns avisos no grupo, né? Quem vai almoçar hoje? Nem o dia da semana pergunta, esse dia tem que perguntar. Aí eu não separa para mim não. Esse aqui tem o dia do ovo, né? Talvez tem. Faz parte da cartilha do seminário, deve ser. Segunda também? Caraca. Ou segunda eu vou estar aí, hein? Eu vou dizer para você, tem pessoa, mas aprende, cara, chapa sal, pega um copo d'água, você não gosta, joga para dentro. Tem dia que é ovo. Eu já fiz dia da família com ovo, sentei eu e minha esposa, se agradece pelo ovo, graças a Deus, que agora o ovo já virou artigo de luxo. Né? Lá mesmo o ovo estava caro pra caramba, então tem pessoa até migrando, né, para calabresa, salsicha e outra coisa. Mas aprenda a lidar. Aí tem pessoa que por causa da comida, cara, ela já chega lá, já está tribulada. Nossa, não gosto disso. Comida ruim. Rapaz, eu sei, às vezes, claro que só lá na nossa escola, alguém erra na comida. A comida não sai legal. Às vezes é um suco, né? Aí aquele suco, a quantidade de insumo nele ali é tanta que dá para fazer umas 5 jarras, né? Então, só lá. Mas tem hora que infelizmente a pessoa ali, ela não provou, né? Eu até pensei, por que não provou antes, né? Eu acho que tem pessoa que cozinha e não prova, né? Tá salgado? Tem que pôr sal ou não? Você põe, né? Na boca, faz assim com a boca. Não é para ser muito difícil, mas acontece. Aí o que você vai fazer? Em tudo dá graças. Graças a Deus porque eu tenho o que comer. Graças a Deus porque eu me alimentei. Graças a Deus porque não faltou. Mas seu espírito às vezes é ruim. Seu coração é duro. Você vem de uma vida de murmuração e de reclamação. Você não reconhece as coisas boas, cara. Você não faz uma leitura olhando para trás e vendo quanto livramento, quantas vezes Deus abriu a porta, quantas vezes Deus entrou com a provisão. Você precisa aprender a lidar com o dia mau. Você precisa aprender a começar a desenvolver sua vida de oração. Deixa eu dizer para você, Deus pode realizar o desejo do seu coração, sabia? Eu já vivenciei momentos, né, que você ali na expectativa de querer comer um negócio gostoso, chegar alguém e te abençoar. Você aceita um copo de coca? Senta aqui, vamos comer um negócio junto. Eu lembro, eu estava namorando com Lorena no meu último ano de seminário, 3º ano, e começaram a fazer um hambúrguer na lanchonete. Às vezes para começar aí, né, pastor? Uma lanchonete do hambúrguer top. Aí aquele cheiro do hambúrguer. E eu e ela ali, a gente não tinha nada. Não tinha dinheiro. Eu tinha namorada. Aí se perguntasse do outro que tinha um hambúrguer, você prefere um hambúrguer ou namorada? Né? Aí você está chateado que você só tem a namorada. E o outro lá chateado porque ele só tem um hambúrguer. Não é assim? Quer trocar? Quer namorado ou hambúrguer? Né? Aí na hora a gente não quer trocar. Mas sentado, mas satisfeito. Alegre ali olhando para ela, esperando o chá das 9, né? Aquele biscoito ali, uns 4 biscoitos, um pouquinho de chá. Feliz da vida. Mas daqui a pouco chegou um anjo lá, não sei nem quem pagou. Mandaram entregar para vocês uma coca e 2 lanches. E você vai vendo o Senhor cuidando. Aleluia. Casei, meu querido, na lua de mel. Ganhei uma lua de mel na casa de praia. Não foi meu pai nem minha mãe que me deu. Não foram os pais dela. Nos deram. Pegaram meu sapato na época, passaram no seminário, ganhei 1.000 de oferta, 17 anos atrás, fiz 17 anos de casado agora. Rapaz, era até um dinheirinho, R$1.000 para seminarista, não tinha nada. Agora já tinha esposa, tinha lua de mel, casamento. Aí ganhei outra lua de mel, saí de uma, fui para outra. Aí cheguei lá, até uma máquina, né, com um filme de 12, uma máquina com um filme de 12, nem sei como é que se chama mais. Podia tirar 12 fotos só, né? Não era igual agora, né? Tinha até uma máquina para tirar fotos, lá de contar, né? Naquela época você valorizava a foto, né? Você uma, só falta 5, ele escolhe bem, né? Uma cesta de café da manhã, pedaço de bolo de aniversário grande.
Era um lugar chamado Parque das Cachoeiras, fechada domingo e abria quarto. Eu cheguei domingo, só tinha eu, minha esposa e o caseiro, eu na piscina grandona, nadando sozinho, e a minha esposa lá, tomando sol. Só eu, cara, um chalé só para mim. Aí eu andava lá, né, aquela coisa do selvagem, né, podia explorar cada canto daquele lugar em lua de mel, né, só nós dois. Sabe o que é? Deus cuida. Mas às vezes nós temos um espírito ruim, espírito encrenca, e não valorizamos, e não sabemos lidar com o dia mau, não conseguimos fazer uma boa gestão das nossas emoções. Precisamos aprender a passar dificuldade para fazer um pouco mais para Deus. Eu e você precisamos aprender a lidar. Eu acredito que eu não estou pronto. Talvez amanhã vai vir outra coisa. O pastor Larry falava que a velhice era um dos maiores desafios que ele tinha. Porque como ele já estava velho, a mente dele falava assim: não, você não precisa fazer mais nada, você já fez muito, você está cansado. Mas nós precisamos dar sequência. Você precisa de coragem para vencer o dia mau. Você precisa de coragem para passar pelas dificuldades. Deus chega ali para Josué, capítulo de número 1, versos 1 ao 9, e a Bíblia diz que Deus anima Josué. Tem hora que nós precisamos ser animados, precisamos ser motivados, precisamos ser influenciados. Verso de número 5 vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. E o verso 6 vai dizer: ser forte e corajoso. Você é fraco e medroso ou forte e corajoso? Você tem que ter coragem, cara, para encarar. Tem coisas que realmente são difíceis. Nós fizemos, se não me falha a memória, a terceira mudança no seminário. E assim, eu estava extremamente desgastado. Nós morávamos em um lugar e nós precisávamos ir para aquele lugar que a gente tinha alugado, construir, vendia produto de limpeza de manhã, trabalhava de pedreiro à tarde, voltava para o lugar. Fizemos isso talvez por mais de um mês para mudar para aquele lugar. Cara, nós mudamos. Pensa uma pessoa cansada, desgastada. Era eu. Multiplica. Era eu também. E naquela primeira noite, quando eu fui dormir, as portas dos nossos quartos eram baias de cavalo largas, grandes. Tinha uma greta grandona assim em cada uma, né? A gente pegou o lugar, bateu um piso, quebrou os coxos, quebrou o bebedouro de cavalo e caiu para dentro, né? Cada um pegou um quarto e começamos naquele lugar. Mas pela noite eu comecei a escutar um grito: socorro! Elias! Meu misericórdia, Senhor, que situação é essa? Eu comecei a ficar ali preocupado, né, pensativo no que seria aquela situação, o que Deus ia fazer naquilo ali. Eu dormi naquela voz: Elias, Elias. Daí eu abri o olho assim e já abri a porta. Quando eu olhei do lado de fora, era um caseiro que tinha naquele lugar. Ele estava ali brigando com a mulher, bêbado que só. E eu olhei, fui andando em direção a ele, e ele falou assim: não vem não, Elias. Aí ela gritava meu nome: ele quer me matar, ele me pegou pelo pescoço, né? O Zezinho viu tudo. Marquinhos, acho que era o nome do filho dessa mulher, não era do seminário, era um caseiro que morava naquela fazenda que a gente alugou. Cara, eu olhei para aquela situação, olhei para o lado assim, tinha uma pedra, um pedaço de pau, né? E processando que eu tinha acabado de acordar, e no susto e cansado, eu assim: caraca, esse não entra não, Elias. Eu disse: Senhor, faço o que agora? Aí voltei para dentro do quarto, eu ficava na greta do quarto olhando, aí eu olhava a greta, ela gritava de novo: ai, é hoje, eu tive um pressentimento, eu vou morrer. Aí Lorena dormindo, minha esposa tranquila, nem aí para nada. E tinha 2 obreiros na época. Aí no outro dia eles me contaram, um falou que na hora que ia lá me ajudar, aí viu que eu voltei, ele voltou, e o outro, a esposa, não deixou ir, né? Eu falei assim: rapaz, misericórdia, vocês, né? Cara, nós mudamos para um lugar, de certa forma, difícil de lidar. Um lugar com pressão, um lugar com dificuldade, um lugar onde nós seríamos treinados para ser aprovados. Então a gente precisa ter coragem para encarar, coragem para vencer, coragem para desenvolver, coragem para se aproximar daquilo que o Senhor quer para nós. Então você precisa lidar melhor com a dificuldade. Qual é a sua maior dificuldade hoje?
colocar gravata, você ficou injuriado porque tinha que pôr a gravata? Eu não gosto, pastor, da gravata. Mas está doendo no caso? Está com calor e alguém não está? Vocês estão sem gravata, as mulheres estão com calor também? Né? Ah, você tira a gravata para mim. Aí já sai injuriado. Pô, coloca a gravata, meu. Você já passou quanta coisa já sem gravata? Quanto problema você já enfrentou? Pior do que a gravata. Aí agora está injuriado que tem que usar gravata. Então vai para o jiu-jitsu, dá uma gravata de alguém. Ou tome uma gravata de alguém. Mas aprenda a ter coragem, cara, para encarar. Você precisa começar a mudar essa abordagem sua de sempre correr. Comece a lidar com aquilo que chegou para você nesse dia de hoje e administre. Lá no seminário hoje foi o primeiro dia da memorização, então teve a prova do livro da Bíblia. Rapaz, geralmente as pessoas ficam meio atribuladas com memorização, não sei porquê. Claro que só lá. Eu já vi alunos comer a folha da memorização, o cara rasgou assim e começou a comer. Estou injuriado, né? Não sei se aqui alguém já comeu, mas acontece. Ainda não. Pode ser o primeiro, né? Mas precisamos passar as dificuldades melhor. Então esse homem está com pressão sobre ele. Imagina, cara, Neemias com boa intenção. Agora ele começa a ouvir que juntou um monte de gente, está indo lá atacar Jerusalém, mas Jerusalém não tem muro ainda. Jerusalém não tem exército. Jerusalém é só um canto ali que eles estão tentando reerguer novamente. A pressão psicológica, imagina. Mas vão chegar. E toda hora alguém mandava uma carta para Neemias: olha, eles vão te pegar, hein? Eles estão chegando, hein? Estão a caminho. Ao ponto de Neemias precisar tratar uma estratégia. Fazer uma estratégia ali do que? Colher numa mão, espada na outra. Colocar vigia de um lado, vigia do outro. Então de repente você construindo, escuta o barulho no mato ali. É alguém dando um cavalo que passou. Pressão. Medo. Se você não administra, você surta e sai correndo. Não começa a ir na sua direção. De repente a esposa, talvez alguém. Ai, não vai dar não, pastor, misericórdia. Neemias, não tem como, eles vão vir. Eles vão nos matar. Eles vão nos enterrar debaixo desses muros, eles vão quebrar tudo. Vamos sair fora daqui, Neemias. Toda hora alguém chamava ele para uma reunião secreta. Vem cá que a gente tem um recado para te dar. E ele toda hora dava a mesma resposta: eu não vou não. Eu estou ocupado, estou envolvido num grande empreendimento. Então muitas das vezes é assim, você está num dia difícil e recebe uma ligação: ô meu filho, vem embora. Mamãe está com saudade. Está fazendo o que aí? Aí você vai alimentando aquele negócio, irmão? Daqui a pouco, deixa eu dizer para você, é importante você deixar claro para as pessoas o que você quer fazer para Deus. Tem pessoa que até hoje não deixou claro para a família o que quer fazer para Deus. Então toda hora a família tem total abertura para interferir. Nós precisamos romper o laço. Deixará pai e mãe, quer casamento, mas não quer se separar da família. Quer ministério. Jesus não veio para unir. Ele falou: eu não vim para unir, eu vim para separar, eu vim trazer espada. Separar mãe de filho. É pressão. Quem sabe Deus te dá um ministério que você tem um monte de pessoa ali bacana perto de você, mas pode ser que vai ser o contrário. Pode ser que você vai para um campo aí, meu querido, onde você não conhece as pessoas. Precisamos lidar com isso. Eu estou numa região mesmo, não é Minas Gerais, não é minha cidade, não é os meus costumes. Fiquei 3 anos, né? Cara, eu senti um pouco aquela cultura. Eu não estava acostumado. Então precisava administrar no meu coração. E eu tive pessoas trabalhando comigo que no outro dia virou baiano. O cara se adaptou rápido. Mas eu mais lento um pouco, né? Eu tenho pastor lá que é mais baiano que os baianos da escola. O cara embaianou ligeiro. Mas eu precisei me adaptar. E não olhar e falar assim: nossa, olha o que eles fazem. Pelo contrário, quem estava ali era eu. Quem tinha que mudar era eu. Quem tinha que me adaptar era eu. Então é meu papel passar por aquilo que o Senhor me permite passar. Vencer aquilo que eu preciso vencer. Ano passado tive a oportunidade de passar por 2 cirurgias.
gosto de sangue de gente. Não gosto. Dentista para mim, não gosto também. Né? Barulho de motorzinho, dor, né? Mas tem um monte de coisa que eu faço. Eu pego cobra, pego jiboia, mexo com qualquer tipo de bicho, né? Então tem um monte de coisa que eu faço e você não faz, né? Tem gente que tem medo, né? Mas sangue, negócio de hospital, gente caindo no chão, sangrando, não é meu forte, eu não gosto muito. Apesar que eu já ajudei pessoas no seminário, né? Que acidentou. Quando não tem ninguém para ajudar, aí eu falo assim, só tem você, não dá para você desmaiar, vamos lá. Aí eu consigo tomar uma decisão, meu subconsciente dá assistência. Se tiver uns 3, 4, aí eu já fico tonto, aí eu saio vazado, né? Mas se for só eu ajudo. Mas aí surgiu a questão de eu fazer uma cirurgia, eu já pensei, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia na minha vida. Precisava tirar a vesícula, nem sabia disso. Não tinha dor nem nada, mas tinha feito um ultrassom e chegou nessa conclusão. Aí no meu psicológico já começava a me imaginar. Assim, cara, que situação. Aí comecei a trabalhar no meu psicológico e me preparar para esse dia. Falei assim, cara, você vai passar pela situação. Só que aí cheguei no hospital. Você chega um dia antes, lá é assim, 5 horas da tarde. Quem te levou vai embora. Aí tem uns outros lá também. Aí alguém te chama, já entrei dentro do quarto. É um cara sem a perna, o outro não sei o quê. Aí você vai olhando ali os companheiros de quarto, aí você deita lá e... Aí alguém vem e fala assim, ó, essa aqui é a roupa que você vai usar. Aí só a camisola, uma máscara, né? Senhor, rapaz, e a mente? Aí comecei a imaginar, Senhor, se eu partir eu deixo uns problemas, viu? Tem conta que ninguém, talvez não vai saber, coisa no meu nome, né? Algum compromisso, isso aqui, tem informações, cara. Aí eu comecei, tudo que eu podia de informação, disse, rapaz, vou escrever para algumas pessoas aqui. Porque tesoureiro, ó, esse dia tem esse compromisso, você tem isso daqui, né? Então tem assento no meu cartão. Aí fui imaginando algumas coisas, assim, rapaz, né, que eu puder. Só que vai faltava alguma coisa ainda, com certeza, não lembrei de tudo. Né? Daqui a pouco, ó, a última refeição, 10 horas. Amanhã, a partir de 6 horas, fique pronto, né? Em qualquer hora te chamo. Aí, última refeição, outro dia, né? Coloquei a camisola, me arrumei, fiquei lá na expectativa de que ninguém me chamasse, né? Rapaz, aí daqui a pouco alguém começou a escutar um hino, eram umas 9 horas, né? Eu deitado assim na cama, e o hino era, deixa eu te usar para curar. Aí comecei a chorar. Aí pensei, se eu quiser usar essa mão, esse vaso para alguma coisa ainda, você pode usar. Aí deixa eu te usar. Estava um momento até gostoso com Deus assim, já chegou alguém, um cara da cadeira de roda, Elias, respeita misericórdia. Vamos? Aí eu disse, para onde, meu filho? Aí você não leva chinelo, você não leva celular, você põe a touquinha na cabeça, uma touca no pé, aí você senta aquela camisola que não fecha nem na frente nem atrás, né? Que negócio é só um pano ali em cima de você. Aí fui aproximando lá do lugar, aí chegou uma moça lá, enfermeira, Carol, o nome dela, ela brincou comigo assim, e aí, veio me ver, foi ver fazer o que aqui, né? Até descontraiu um pouco ali, né? Para trocar uma ideia comigo. Acabou que eu fui para outra sala, tinha 2 deitados já, né, operado, rapaz, tem um barulho daquele negócio de batimento cardíaco, tava mexendo, misericórdia, sombra, parecia o som da morte. Aí eu olhei para um lado, para o outro, daqui a pouco encostou uma senhora, meio nervosa, perto de mim, abre a boca. Aí eu, abre direito, essa mulher que é o quê? A mulher olhando dentro da minha boca assim, aí eu tentando associar, sem relógio, eu olhei pro relógio, assim, rapaz, deixa eu marcar a hora para não perder a consciência do tempo, tantas horas, tal, né? Não tinha nenhuma forma ali, eu precisava de um GPS para me indicar, né? O que estava acontecendo ali, né? Isso na minha cabeça, né? Talvez você não ia se preocupar com essas coisas. Pai, aí daqui a pouco, vamos. O cara pegou na cadeira de roda e me levou, a cama estreitinha, cara. Aí colocou um braço de um lado, um do outro e já abotoou os 2 braços, assim, crucificados, né? Aí eu lá, aí vem a mulher que mandou abrir a boca, ela é anestesista e a mulher que entubava, né? Então eu queria saber o tamanho da minha boca para saber a grossura do tubo, aí eu fui associando as coisas, né? Ela, não, é o tubo tal, eu falei assim, por isso, né? Aí daqui a pouco, o cara vira para mim que ia operar, sei que veio fazer cirurgia, né? 2 cirurgias, assim, não senhor, e na cabeça para se tirar o que é errado, o que não pode, né? E na mente, daqui a pouco, coloca ali um negócio na minha boca, a mulher já dá uma injeção, fala assim, puxa, aí eu, respira, vai. Na próxima puxada, eu só pensei assim, ou morri, ou é assim mesmo. Aí eu
puxei assim, o ar não consegui puxar mais nada, né? Quando eu acordei já estava operado, né? Aí já me levaram, daqui a pouco lá olhando assim, assim, quantas horas? Daí para imaginar quanto tempo eu estou ali, aí você vai para o quarto, processo, passa naquele lugar, beleza, saí, glória a Deus, aleluia. 20 dias depois fui dar uma volta de moto, né? De tempo a gente inventa mesmo, né? Aí deu uma não é íngua não, hérnia no umbigo, cara. Que a cirurgia de vesícula, você tira a vesícula pelo umbigo, né? Faz uns furos e ela sai pelo umbigo. Aí me deu uma hérnia no umbigo, vai eu de novo. Marca a próxima cirurgia. Aí, mesmo processo. Chego lá, 10 horas a última refeição, 6 horas, camisola, eu já entendi um pouco o lugar, já conhecia, já sabia do alojamento, mas, rapaz, Deus, se o Senhor quiser que eu não passe, o Senhor sabe que eu, né, prefiro, né? Qualquer coisa o Senhor me fala, 6 horas da manhã, expectativa, 7 horas da manhã, 8 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, 6 horas da noite, nada de cirurgia. Jejum, né? Aí a mulher vinha medir a glicose, já estava 70, teve que me dar ali uma colher de glicose para dar uma acordada, né? Nada de cirurgia aquele dia. Aí no final do dia fiz uma refeição, aí no outro dia, mesmo processo, 6 horas da manhã, fique pronto, 7 horas, 8 horas, meio-dia, 4 horas, 5 horas, aí tem minha esposa para me visitar, eu disse assim, caraca, Deus, será que deve me operar? Então a mente ela começa a te dar sugestões, cara, no momento de dificuldade. E daqui a pouco veio a própria médica, né? Foi lá onde eu estava na visita, vim te buscar, cadê você? Venha, senta aí que já é você agora. Misericórdia. Deixa eu ver o tamanho da sua hérnia, ver se dá para fazer cirurgia local, né? Aí já arrumei ali, mostrei pelo documento, aí já despedi da mulher, das crianças, e vamos nós lá. Aí deita ali de novo, aí vem a mulher para te dar anestesia. Rapaz, te pergunta tanta coisa antes de dar anestesia que parece até que você vai morrer na anestesia. Assina aqui um termo, um laudo, você está consciente que essa anestesia você. Você é alérgico a isso? Você vai, eu acho que eu não sou alérgico a nada, né? Você vai assinando, aí daqui a pouco não vai ser local mesmo. Eu até pensei, rapaz, melhor, porque geralmente daqui para baixo eu pensei assim, cara, vai me dar uma fadiga danada eu olhar para minhas pernas e não mexer. É porque eu me conheço. Aí você dá um comando e não vai nada aqui dentro, cara. Eu acho que ia travar uma guerra, né? Rapaz, espera, vai dar certo, né? Aguarda. Né? Imagina, você dá uma informação e lá não tem resposta, né? Uma mulher que geralmente passa uma cesárea, coisas assim. Aí vem as agulhas. Eu não vi o tamanho, mas eu sabia que era profundo. Então, cada grandona assim, uma embaixo do vidro, a outra em cima. Coloca um pano ali, você fica só aqui, né? Parado lá, sem dormir nem nada. Aí daqui a pouco, mas eu. Aí começou o corte. Puxa de um lado, do outro. Tá doendo um pouco. Aí mais anestesia. Aí senti doendo, pensei assim, rapaz, eu vou esperar acabar, porque vai me dar mais anestesia, eu acho que vai ser pior. Pela misericórdia, passei, tranquilo. Aí agora pro quarto, me deram um tal de Plasil. Rapaz, me deu um sono. Aí eu tô assim, caraca, que sono. Só pensei assim, quem vai dormir é o coelho, coitado que eu vou dormir. Aí o olho aberto, né? Não vou dormir nada, não sei o que está acontecendo. Rapaz, daqui a pouco eu levantei da cama, assim, fiquei só com o corpo em pé. Aí eu falei assim, senhora, eu estou passando mal. Tinha uma enfermeira lá dentro, ela, o que é, menina? Eu falei assim, eu estou passando mal. Aí eu já meti tapa na minha cara, que eu vi que ia desmaiar, eu mesmo tomo. Pá, pá, pá. Aí ela olhou, você está branco e tal, aquele remédio fez tipo um mal, né? Aí voltou, graças a Deus, não desmaiei nem nada. Mas assim, cara, pressão. Não é um lugar que eu queria passar. Você está ali, você escuta o grito da morte toda hora. A pessoa está ali sendo medicada, o cara dá um grito. Aí você está ali parado, você Senhor na calma. Daqui a pouco alguém de noite, aí você olha para alguém, cara, no estado pior que o seu, então está tempo de reflexão. Mas nós precisamos saber lidar bem. A gente fala para mim, seria maravilha se Deus tivesse só me curado e não tivesse ido lá. Mas sabe o que eu passei a fazer depois que eu operei? Eu passei a orar por hospital. Quando a minha lista de oração, você vai estar lá no hospital, orar pelos enfermos, orar para quem está doente, orar para médico, enfermeiro, porque Deus me despertou uma outra coisa que eu não estava tão atento. Eu com saúde, eu estava pensando muito em hospital. Mas tem hora que Deus tem seus métodos, seus meios.
Sua forma de nos saber, de nos ensinar a identificar com a dor do outro. Aí tem alguém lá morrendo de medo de um procedimento, a gente está morrendo de rir, né? Está lá com medo de injeção, medo disso, a gente ri, cara. Alguém falava assim, vem entrar na faca, e a pessoa assim, pô, que loucura, falta de respeito, estava entrar na faca. Né? Porque eu realmente ia entrar, né? Então, agora não era tão legal aquela brincadeira. E às vezes é assim, cara, Deus tem seus meios de nos treinar, de nos capacitar, de nos preparar para aquilo que Ele quer ser glorificado. Então aprenda a passar pelas dificuldades, aprenda a vencer as crises, seja ela qual for. Tem coisa que não está na minha agenda e nem na sua. Então as provações, elas começam a gerar em nós amadurecimento, nos deixam mais sensíveis, nos deixam mais atentos, mais ligados, nos deixa ali, né, com um olhar, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de misericórdia, porque tem coisa que talvez nós nunca passamos, aí nós começamos a passar, agora nós começamos a ajudar outras pessoas. Coríntios não fala disso? Para nós que passamos pelas dificuldades, ajudar aqueles que também vão passar pelas dificuldades. Então nós começamos a fazer com que o Evangelho comece da forma, também na vida das outras pessoas. Aprenda a passar o dia ruim. Não precisa ser agradável, só precisa ser possível. Talvez você não tenha muita emoção para passar aquele dia, mas você tem os versículos, você tem a fé, você tem a disposição. Então Neemias estava sendo totalmente pressionado. Era uma guerra por fora, era uma guerra por dentro. E a Bíblia também fala sobre isso. Paulo diz que ao chegar em certa cidade, ele teve temores por fora e temores por dentro. O que ele estava dizendo? Lá de fora estava horrível, mas por dentro também estava tenso. Tem hora que é assim, do lado de fora está até tudo bem, mas por dentro, meu Deus. Pastor Leandro, se ele pudesse abrir o coração ali e deixar você sentir algumas dores, tem dor que só ele sente, meu irmão, dor na alma profunda. Porque há uma carga sobre ele, há uma carga sobre quem está na frente. Tem dia com a pressão, cara, você não sabe do dia que ele está vindo. Aí você não está conseguindo lidar com a memorização, já está disposto a ir embora porque não decora. Já está disposto a ir embora porque não gosta de gravar. Já está disposto a ir embora porque não tomou Coca-Cola hoje, tomava todo dia. Toda que vier o dia mau, o que o provérbio diz? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No dia da angústia, qual o tamanho da sua força, meu querido? Comece a lidar melhor com aquilo que está chegando para você. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento, é tempo de nós nos prepararmos, e Deus tirou um tempo para investir na sua vida. Parou as atividades, tirou os professores, houve uma despesa, tem um investimento para você estar aqui ouvindo essas coisas. Então há uma necessidade de você dar atenção e começar a colocar essas coisas em prática, para que venha resultado para a sua vida. Então são ferramentas, às vezes Deus vem com ferramentas para nos dar, Deus vem ali com seus dons, nos capacitando, nos preparando, mas nós precisamos olhar para isso com uma ótica melhor e aproveitar todas as oportunidades que chegam para nós. Olha o que Paulo declarou aqui, que nós lemos em Filipenses: em tudo eu fiz experiência. Tem experiência em quê? Qual é a sua experiência? Fala para mim. Então comece a aprender. Aprenda. Eu tenho experiência em cavar buraco, em cavar poço. Eu tenho experiência em levantar parede, em mexer massa, em fazer pão, em cozinhar, em empurrar carro. Tenho experiência de mecânico. Ah, tem hora, acho que eu pergunto ao pastor Leandro se ele já consertou algum carro, já deu um diagnóstico, provavelmente. Então quando a gente para lá, o carro está quebrado, parece até que você é mecânico, né? Você já olhou a bomba de gasolina? Deixa eu ver o barulho. Espera aí, será que... Você está dando até diagnóstico. Então alguém está falando que está com uma dor, você assim, aonde? Né? Você é quase médico. Não é assim? Porque a gente começa a ter experiência nas coisas que nós estamos ouvindo. Nós começamos a passar por essas coisas. Nós começamos a desenvolver. Então aproveite as oportunidades, faça um investimento na sua vida. Deixa eu te desafiar, vai conhecer outras escolas. Não vai de férias só para sua casa não, cara. Vai conhecer outros ministérios.
Você tem oportunidade aqui, né, nos Ribeirinhos, lá no pastor Ricardo. Aproveita, cara, investe no seu ministério. Essas coisas vão agregar valor para você. Então eu me sinto honrado quando eu posso falar, cara, eu estive lá no Amazonas. Eu conheci pastores lá naquela região, naquele lugar. Então isso vai agregar valor para o meu ministério. Alguém de repente está falando de uma coisa, né? Ah, você conhece tal lugar? Você conhece, eu estive lá. Ah, você foi em qual cidade? Eu fiquei assim. Então vai agregando valor. Não é assim? Ah, tal pessoa eu conheço, tal pessoa. Então isso vai gerando em nós bons relacionamentos. Daqui a pouco está para chegar aí, eu acho que ele vem, pastor Kerrison, né? Ele estudou comigo. Aí vai vir aí, né, para a gente dar um oi. Ou seja, estudou junto, morei no quarto ali que ele morou, eu fiz um bom relacionamento com ele. Olha que bacana, eu posso ver a pessoa, e aí, como é que você está? Aí você olha para alguém e aí, oi. Porque você sempre tinha brigado, não aproveitou. Ele me ajudou, cheguei no seminário, me ensinou a pôr uma gravata, passar uma camisa. Eu não sabia, não, era igual o Mazzaropi, né? Igual o Jeta, né? Fala Mazzaropi, você não comunica mais hoje, né, pastor? A gente nem sabe o que é Mazzaropi, né? Não é verdade? Sabe o que é Mazzaropi? Tá vendo? Mas tem que ficar atento, você falou um negócio, você precisa ver que não teve resposta, né? Ah, Mazzaropi, a pessoa... não sabe quem é. Mazzaropi era um cara, né, de comédia antigamente aí. Meu pai assistia Mazzaropi. Meu pai tem 86 anos, né? Não tem tempo. Mas era um cara muito famoso, que andava igual um Jetta, né? Então aí tinha Mazzaropi, vendedor de linguiça, Mazzaropi e o céu, né? Se um dia você pôr no YouTube lá, você vai ver quem é Mazzaropi, né? Mas era um cara que não se arrumava bem, não sabia se vestir, né? Então às vezes eu escutava isso na minha terra, tá igual Mazzaropi, né? Tá mal arrumado, tá todo desengonçado. Então muitas das vezes a gente trazer para a nossa mentalidade as pessoas que nos ajudaram. Então o pastor lá me ensinava, põe essa gravata aqui, ó, isso aqui está errado. Aí a gente seguia, né, porque ele arrumava direitinho, ele era um cara bem arrumado, né, tinha mãe, a gente não sabia. Aí você aprende. Aí você pega uma dica, você pega uma informação e você começa a construir a sua vida. Você começa a construir o seu ministério. Você começa a aprender. Aí tem alguém criando filho, aí você ainda não tem filho, mas olha, assim parece que não é bom não, né? Nossa, que menino agitado, né? Sim. Claro que hoje tem um nome para isso, né? Não, ele tem um transtorno, né? Tudo bem. É assim? Aí você olha um cara como marido, assim, eu quero ser um marido igual aquele cara. Aí você olha uma esposa, parece uma boa esposa. Você vai fazendo a sua leitura, cara, você vai aprendendo, você vai observando. Assim, olha, bacana. Aquilo ali é ótimo para não fazer. E nós vamos nos construindo, mas tem pessoa que está ligado, atento, esperto. Então você tem que estar ligado, cara. Tem pessoa que está dormindo, mas o sono é profundo. Só Deus para ter misericórdia. E o tempo vai passando, né? É aluno, estagiário, é pouco obreiro, mas está em sono profundo ainda. Quem dera se o quarto ano acordasse, né, pastor? Quando chegou o quarto ano, agora acorda, né? Aleluia. A pessoa tem que precisar uma chapuletada, seja do céu ou da terra, né? Para que Deus possa fazer algo. Então, assim, se atente, fique ligado e aproveite todas as oportunidades. A dificuldade não é a maldade de Deus para você, não. É só um meio que Deus usa para te aperfeiçoar e para te ajudar a desenvolver. Abra comigo em Tiago, capítulo número 1. Versos 2 em diante. Tiago, capítulo número 1, versos 2 em diante. Diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Olha que interessante, sabe por que você não persevera? Porque você não passa pela provação. Porque para você perseverar, você precisa passar pela provação. Então a provação, ela tem a capacidade de desenvolver o atributo da perseverança em você. Mas como você pula a provação, corre da provação, não encara a provação, você não persevera. Versos 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, se você não permitir que a provação tenha ação completa, você vai ser com defeito, né? Você vai ser um obreiro mancando, defeituosa, né? Não vai ter ação completa. Então, para ter ação completa, para Deus ser glorificado, você precisa aprender a passar pelas dificuldades. Amém? Deus abençoe. Shalom para todos.